Pai do Senhor, amém? Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Nós vamos ler a partir do verso de número 36. Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26, verso de número 36 em diante. Você que está em casa também pode nos acompanhar, participar junto conosco, crescendo em graça diante do Senhor. Aleluia. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou-se a sentir tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, passe de mim este cálice, contudo não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim, que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez e repetiu as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse texto, ele é muito conhecido de nós já fizemos muitas vezes leitura neles, e perde-se a conta das vezes que esse texto foi pregado. Ele fala dos momentos finais do ministério público de Jesus. É um momento de extrema agonia. Os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, relatam essa angústia que Jesus vive na iminência do cumprimento da sua missão aqui na terra. Ele sua sangue. É um dos momentos mais, sem dúvida nenhuma, angustiantes para todos os cristãos. Todavia, embora que o quadro seja apresentado de uma maneira bem caótica, o texto ele traz nuances, ele traz pequenos detalhes que mostram aqui um controle total, irrestrito e absoluto de Deus da situação. Em nenhum momento, em nenhum instante, um segundo que seja, Jesus deixa entender que Deus perdeu o controle daquela situação. Na oração, Jesus diz que seja, Senhor, se possível for, afasta de mim este cálice, contudo, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Por 3 vezes ele orou, por 3 vezes ele declarou que estava se cumprindo ali a vontade de Deus. Então, esse momento é um momento em que registra a soberania total, completa e irrestrita de Deus em todas as situações. Você está me entendendo? Diga amém. Esse plano que está sendo executado diante dos olhos dos discípulos foi exaustivamente falado por Jesus, por diversas e inúmeras vezes. Conversando com os discípulos, Jesus falava: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores, mas ressuscitará ao terceiro dia.
inúmeras e inúmeras vezes, em questões de discipulado, caminhando com seus discípulos, em momentos de oração com seus discípulos, ele declara exatamente isso. O plano de Deus é que ele fosse entregue, que ele morresse e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Então, aqui, em nenhum momento, o planejamento de Deus sai do trilho. Em nenhum momento o projeto de Deus para aquela situação sai do trilho. Em nenhum momento, em sob nenhuma circunstância, deixa de ser executada a soberania de Deus, e Deus está no controle. Se você me entende, diz amém. Entretanto, o caminhar de Deus não segue nos trilhos humanos. O projeto de Deus se executa. O projeto de Deus está se cumprindo, etapa por etapa, fase por fase. Tudo que Deus projetou está se cumprindo. Olha para cá. Mas está sendo cumprido dentro de uma dimensão diferente da percepção humana. O que significa isso? Significa que os discípulos estão ali, naquela situação do jardim, olha para cá, e um caos se instala. Em primeiro lugar, é madrugada, é alta noite, e caminhando no meio daquela escuridão, vem uma turba de homens armados com espadas e escudos, se dirigindo naquela escuridão do jardim, com tochas, com barulhos, com algazarra, com falas. Então, o quadro que se apresenta de aparente silêncio no momento da oração, olha para cá, a ponto dos discípulos estarem dormindo, esse quadro é completamente interrompido por um quadro de caos, de barulho, de calamidade, e guiando essa turba, vem um dos discípulos. Guiando essa turba que vai prender Jesus, esse pequeno contingente dos sumos sacerdotes, pequeno exército, guiando esse exército vem Judas. Então, o caos instalado pela situação, ele se torna ainda pior, porque um traidor do grupo está trazendo um pequeno exército para prender Jesus. Veja, o plano de Deus está se cumprindo, a vontade de Deus está se cumprindo, mas aos olhos humanos, na percepção humana, o caos está instalado. A calamidade está instalada. A sensação que os discípulos têm nesse momento, é que a sensação que nós temos ao ler o texto nesse momento, ao se aprofundar no texto nesse momento, é que os discípulos perderam completamente a noção do que Jesus estava falando para eles durante os 3 anos e pouco de ministério público. Esse dia, esse momento estava previsto por Jesus. Jesus falou que aconteceria. Aqui no texto mesmo nós vamos ver que Jesus diz para eles que vai acontecer. A famosa frase, quando Jesus repreende Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, Jesus está falando exatamente isso, que vai ser entregue, que será morto, mas que ressuscitará ao terceiro dia. O plano de Deus está se executando, mas quando o plano de Deus se executa com tantos elementos que causam pânico e desespero, que os discípulos perdem a percepção da promessa. Os discípulos perdem a noção dos ensinos. Os ensinos se derretem na mente dos discípulos. Eles perdem completamente de vista tudo que Jesus ensinou para eles. E preste atenção, o verso de número 41, Jesus alerta isso. Jesus diz: olhe, vigiem, orem, porque o Espírito está pronto. Ou seja, vocês já aprenderam, eu já ensinei, eu já preguei, vocês estão preparados, mas a carne é fraca. Se vocês não estiverem atentos, vocês não entenderão o que está acontecendo diante do quadro de vocês, porque o diabo é especialista em pirotecnia. O diabo é especialista em causar impacto visual para causar confusão na mente dos filhos de Deus. Havia uma promessa que Israel, o exército de Israel, venceria suas batalhas, mas um homem afronta o exército inteiro de Israel durante um período de tempo. Golias afronta o exército inteiro de tantas e tantas vezes. Nós perdemos a percepção de que Deus está no controle, e a nossa vista, no nosso entendimento, na nossa percepção, Deus perde o controle.
Eu quero que você entenda muito bem o paralelo que está aqui diante de nós. O plano de Deus está sendo executado. Deus está fazendo a vontade dele. Está tudo dentro do planejamento de Deus. Nada saiu diante daquilo do que Deus planejou. Deus não foi pego de surpresa. Mas a reação dos discípulos é a reação de pessoas que acharam que Deus perdeu o controle. Porque, em primeiro lugar, Pedro saca da espada e tenta resolver sozinho. Em segundo lugar, os discípulos fogem. Cada um foge para um lado. Em terceiro lugar, todos, olhe para cá, todos abandonam Jesus na mão dos soldados do sumo sacerdote. Então a reação deles é a reação de alguém que mostra que Deus perdeu o controle. Verso de número 56 do texto que nós lemos. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Quem está me entendendo diz amém. Deus não deixou de estar no controle, mas os seus olhos determinam do que sua alma será alimentada. A sua visão a respeito da situação determina como você enxerga a vida, como você enxerga as coisas que estão acontecendo. Então, mesmo que eles não falassem, mesmo que eles não dissessem, os discípulos agiram como pessoas que achavam que Deus perdeu o controle. E o que acontece na mente de alguém quando pensa que Deus perdeu o controle? Ele enxerga essa visão. Ele tem essa visão do mundo, ele tem essa visão da vida, ele tem essa visão das situações. Por isso que, olhe para cá, Pedro saca a espada e tenta resolver com as próprias mãos. Quando Pedro saca a espada, olhe para cá, Jesus repreende ele, e o detalhe da repreensão é que nos chama a atenção. Quando Jesus diz: Pedro, guarda a tua espada, eu não poderia rogar, e o meu pai enviaria 12 legiões de anjos. Jesus está dizendo a Pedro: Deus está no controle. Não olhe para o caos, olhe, Deus está no controle, porque Pedro perdeu a percepção que Deus estava no controle. Deus não deixou de controlar, mas na mente deles tinha deixado. Deus não deixou de agir, mas na mente deles, Deus deixou de agir. Por isso que eles fogem, por isso que eles correm, por isso que eles se escondem, porque na concepção deles, na visão deles, Deus perdeu o controle. E o que acontece quando Deus perde o controle? E o que acontece na nossa mente quando Deus perde o controle? Perdemos a promessa de vista. A primeira coisa que acontece é perder a promessa de vista. Ei, eu ressuscitarei no terceiro dia. Ele caminhava com os seus discípulos e dizia: eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia para vencer a morte. E tantas vezes ele fez essa promessa: eu vou estar com vocês, eu vou ressuscitar, eu estarei com você até o último dia, eu ressuscitarei no último dia. Mas na hora do caos, eles perdem a promessa de vista. A promessa se desmancha, se desintegra na frente deles, perde força. A promessa perde a capacidade de fazê-los ficarem firmes. Esses mesmos discípulos mais adiante vão estar diante do Sinédrio, nós vamos ver aqui, combatendo o Sinédrio, dizendo uma frase muito conhecida. Quando o Sinédrio tenta repreendê-los, eles dizem ao Sinédrio: importa agradar a Deus e não aos homens. Nesse momento eles estão com a promessa, a percepção na mente muito clara, mas aqui eles fogem. O caos é mais assustador. Por isso que eles perdem a visão, eles perdem a capacidade de enxergar que o que Jesus prometeu é real. E essa promessa, essa palavra, é a corda de segurança na escalada da vida. Enquanto nós vamos subindo na trajetória da nossa vida, só existe uma corda amarrada na nossa cintura que permite que, se você cair, você não se esborrache no chão. É a promessa de Deus que Ele tem na sua vida, empregue sobre você. Essa promessa não deixa você se matar, essa promessa não deixa você se desesperar, essa promessa tem a capacidade e a força de mudar a trajetória da sua vida, de fazer você reconstruir a sua vida. Você pode cair e ser destruído 10 vezes, 11 vezes você se levanta, porque a promessa é viva, aleluia!
Se você não tem, quando você perde essa percepção dessa promessa, ou quando essa promessa perde força, essa promessa se desmancha e você perde ela de vista. Quando tudo falha, é a promessa que nos mantém de pé. Quando a vida desmorona, é a promessa que nos mantém de pé. Quando as coisas não saem como planejamos, quando somos traídos, quando somos machucados, quando a vida nos golpeia, é a promessa que faz você recomeçar. Se você perde isso de vista, você se desespera. Se você perde isso de vista, você perde o rumo, o senso, a bússola que guia você na trajetória da vida, e você fica sem rumo. Lá em Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 19, Jesus ressuscitado aparece para 2 dos seus discípulos, que estão no caminho indo para Emaús. E é interessante que durante essa trajetória, durante esse momento em que Jesus está conversando com eles, Jesus faz-se desentendido e pergunta a eles sobre o que eles estão conversando. No texto, eles conversando entre si, diz: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém? De Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso. Veja a conjugação do verbo deles: era. Eles não acreditaram que Jesus havia ressuscitado. A promessa estava longe. Eles estavam fugindo na direção contrária. Eles estavam sem rumo e desesperados. Emaús era uma vila isolada, perdida, irrelevante. Tanto é que só o registro de uma vez que Emaús, em toda a Escritura Sagrada, é no momento que os discípulos vão fugir para ela. E aí, sentados aqui, nós dizemos assim: mas como são tontos esses discípulos? Por que eles agiram assim? Eu não, eu tenho fé. Eu acredito na palavra, mas as ações de muitos de nós, as reações que nós temos diante de alguns problemas, são reações de pessoas que acreditam que Deus perdeu o controle. Você pode não achar, você pode não dizer, você pode inconscientemente achar que não está, mas as reações, quando a palavra perde peso, quando a promessa perde peso nas decisões que você toma, quando as coisas do mundo te ferem, te machucam com tanta facilidade, e te afastam de Deus, e te faz ficar longe de Deus, quando você desanda na sua fé, pelas mínimas coisas, porque não teve bom dia, porque você foi atacado ali, porque você foi caluniado ali, quando o seu humor é mais forte do que a promessa, significa que você acha que Deus perdeu o controle, mesmo sem entender. Você não confia na soberania. Você não confia na promessa. Você não confia nessa promessa a ponto de eles permanecerem ali onde eles estavam. Não podemos duvidar do amor deles para com Jesus, mas podemos duvidar em que, em vindo o caos, eles perderam a promessa de vista. E como é que nós reagimos quando o caos se instaura na nossa vida? Qual de nós aqui que atira a primeira pedra que nunca disse: Deus, parece que o Senhor me deixou? O próprio Jó passa o livro inteiro combatendo com Deus, tentando travar um diálogo com Deus, porque não está entendendo o que está acontecendo na vida dele, porque ele perdeu a promessa de vista. Ei, olhe para cá, como você reagiu à pandemia, como você tem reagido às crises, como você tem reagido à situação que você tem vivido. Ao perder a fé na promessa, olhe para cá, tudo desanda. Tudo se desmorona. Quando o crente perde a fé, tudo na vida dele começa a dar errado. Tudo começa a desmoronar, porque toda a estrutura da nossa vida é circundada por uma base sólida chamada fé. Se a fé cai, tudo desmorona. O que você tem de mais precioso não são os bens que você possui, não é a conta bancária que você tem, não são pessoas importantes que você conhece, é a fé, que é a coluna central da sua vida. E quando começamos a desandar, diminuímos Deus. Como é que nós diminuímos Deus? Nós achamos que Deus não tem poder para fazer.
Nós achamos que Deus não tem poder para curar. Nós achamos que Deus não tem poder para entrar nessa causa e resolver o meu problema. Qual é a sua causa? É uma perseguição. O Ezequias, ao receber as cartas das afrontas do rei Senaqueribe, ele pega essas cartas, ele olha para ele mesmo, olha para cá, ele não tem capacidade de vencer o exército inimigo, ele é muito pequeno, ele pega as cartas, ele pega as afrontas, o texto diz que ele veste-se de pano de saco e cinza, entra na casa do Senhor, coloca as cartas no chão diante do altar. Eu posso até ver ele colocando as cartas uma por uma no chão do rei ímpio, dizendo: Senhor, essa ofensa não é contra mim, essa ofensa é contra o Senhor, porque o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu pai, o Senhor toma conta de mim, então vai lá e resolve para mim, então faz isso segundo a tua vontade. Mas fazemos como Pedro, queremos sacar a espada e queremos resolver do nosso jeito, queremos fazer a coisa segundo a nossa própria personalidade, porque nós aprendemos a resolver dessa maneira. Quando você age do seu jeito, você prova que na sua mente Deus perdeu o controle. Você pode não falar, mas você está vivendo isso. Quando você usa as mesmas ferramentas que tinha, os mesmos mecanismos ímpios que tinha para tentar resolver as suas causas, você prova que Deus não tem controle sobre a sua vida. Ei, olhe para cá, porque Ele pode tudo, Ele faz tudo, Ele é tudo. Aleluia. Uma palavra de Deus, eu aprendi isso nos primeiros anos da minha juventude, nos discipulados da igreja. Basta uma palavra de Deus para que o mundo vire ao avesso. Aleluia. E o que é isso diante do seu problema? E o que é isso diante que você está vivendo? E o que é isso diante do caos instaurado? Mas da mesma maneira, quando virmos as tochas, como vimos o barulho, quando vimos que as coisas estão saindo do nosso controle, nós achamos que Deus está perdendo o controle. Quando a fé diminuir, quando o desânimo abater, lembre de uma coisa, grite se for necessário: Deus está no controle. Posso ouvir um amém, irmão? Deus nunca perde o controle. Deus jamais perde o controle. Mas na nossa mente, perdemos a promessa de vista. A segunda coisa é que reagimos com desespero. João capítulo de número 18, vai lá, irmão, João capítulo 18. Você está comigo? Diga amém. João capítulo 18, versículo de número 10. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Escute, desespero. Desespero é a perda completa da esperança, é o descontrole. O desespero empurra você para o descontrole. Quando você se desespera, você perde a noção do que seja racional. Quem está me entendendo, diz amém. O texto diz, faça uma linha do tempo junto comigo. O texto diz que quando esse pequeno grupo de soldados chega no Getsemane, os discípulos fogem. Fica Pedro. O que é que Pedro faz? Como é que ele reage? Ele tenta matar, ele tenta combater esse pequeno exército. O desespero nos deixa burros. O desespero cega a nossa racionalidade. E ele tenta matar o servo do sumo sacerdote. Ele não mirou na orelha, ele mirou no meio da cabeça. Ele quis matar. Marcos fala, por exemplo, que um dos jovens estava dormindo, estava enrolado num lençol, lá no Evangelho de Marcos. E quando ele ouve o barulho, ele sai correndo. Um dos soldados pega o lençol, ele solta-se do lençol e sai correndo nu. Tamanho desespero. Ele sai correndo no meio do jardim, cada um para um lado, cada um de um jeito. E eu queria que você atentasse para um detalhe aqui. Olhe para cá, eles estavam dormindo. Eles são acordados, despertados, com um enorme barulho e surpresa. A reação deles
é a pior. Perceba que quando eles acordam, eles são pegos de surpresa. E Jesus está alertando justamente isso. Ei, olhe para cá, vigie e orem, porque vocês estão prontos, mas vocês podem ser pegos de surpresa. Eu não gosto de surpresa. Você gosta de surpresa? Eu detesto surpresa. Quando é época de aniversário, vai entrando na reta assim do aniversário, eu fico olhando o zap de esposa, eu fico olhando o zap de filho, eu fico olhando, eu não gosto de surpresa. Porque a surpresa não deixa você reagir. Quando você é pego de surpresa, você fica... E sabe aquela coisa que a gente mais gosta na hora dos parabéns? Está todo mundo cantando os parabéns, faz uma roda, você fica no meio. Todo mundo cantando parabéns, você fica com aquela cara assim. Você não sabe se ri, se canta, se bate palma. Para quem é tímido, isso é... A reação de quem é pego de surpresa mostra como ele está preparado. E aí, olhe para cá, nós, você, eu, fomos pegos de surpresa. Ei, dói falar isso. Mas você foi pego de surpresa. Você foi pego de surpresa nesses 2 anos que a gente está vivendo. Nós fomos pegos de surpresa. Nós somos pegos de surpresa quando as coisas saem daquilo que nós planejamos e projetamos. Nós planejamos tudo, uma coisa sai errada. Quando o casamento, ao invés de trazer alegria, traz sofrimento. Quando um filho criado com tanto amor passa a dar trabalho. Quando alguém que amava se perde e vai embora. Essa é a surpresa. E a reação a essa surpresa é quem vai determinar o quão preparados nós estamos para enfrentar a vida. E aqui a reação dos discípulos é a pior possível. Olhe para cá, uma é violência, um reage com violência, outro reage com covardia. Por quê? Porque eles estão em desespero. Então, nesse momento, faça um exercício, medite agora como você tem reagido às surpresas da vida. Como você tem reagido quando o caos se instaura na sua vida? Quando você tem reagido quando o caos bate na sua porta e o seu planejamento não vale de nada e as coisas são completamente contrárias ao que você imaginou e você é pego de surpresa, como você tem reagido? Porque a sua reação vai determinar o quão preparado você está. A reação vai mostrar o quão de Deus ainda resta dentro de você, ou se você crê realmente 100% nessa soberania absoluta de Deus. Porque nesta hora os discípulos não acreditaram. Quando se perde uma pessoa querida, quando se sai do planejamento, o desespero cega e acelera a sua destruição. Deus tinha um plano na vida de cada um dos discípulos, Deus tinha um projeto na vida de cada um deles, mas eles poderiam ter morrido todos naquela noite, porque a reação deles foi a pior possível, porque a reação deles foi uma reação completamente sem controle, se afogando no raso. Quando nós olhamos, olhe para cá, a resposta dos discípulos a essa situação, e nós olhamos para a resposta de Jesus, nós vamos ver um contraste grande de quem estava preparado e de quem não estava. João fala que quando as pessoas eles chegam para aprender Jesus, eles perguntam: nós viemos atrás de Jesus, quem é Jesus? Jesus diz: eu sou. A Bíblia diz que eles caem com a glória de Deus no chão, e Jesus precisa esperar que eles se levantem. Jesus acalma Pedro, Jesus acalma os discípulos, Jesus beija a face de Judas, recebe o beijo de Judas. Olhe para cá, Jesus estava preparado não só porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele estava vigiando e orando. A reação é clara, as surpresas da vida vão vir, as coisas vão acontecer, não sabemos o que tem depois da curva, olhe para cá, mas Deus está no controle. Se você não acreditar nisso, você vai se desesperar, você vai sacar da espada, você vai tentar fugir, você vai se esconder.
Mas se você acreditar, aleluia, você vai ficar de pé e vai aguardar o livramento que Deus vai trazer sobre a sua vida. É a sua reação que conta. É a capacidade que você tem de acreditar que Ele está no controle. Você entende isso? Diga amém. Abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 5. Atos capítulo de número 5, verso de número 17. Essa é uma leitura extensa, mas eu quero fazê-la completa com você. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos fariseus, ficaram com muita inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram numa prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, disse: vão ao templo e digam ao povo todas essas palavras que lhes disse, as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegou o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste momento alguém chegou, escute, e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo, ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e o trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e apresentaram ao sinédrio. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem sobre esse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue deste homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais, aleluia, ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, pendurando no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou, príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aí eles soltam os discípulos e dizem assim: vão, mas não preguem mais não. Nós vamos pregar. Como se ameaça de morte alguém que não tem medo de morrer? Como se ameaça alguém de morte, se esse alguém crê que a morte é um privilégio, morrer por Cristo? Aleluia. E não fugir como ratos covardes se escondendo embaixo de mesas e cadeiras. Morrer por Cristo é um privilégio. Esses homens que eu acabei de falar para vocês, o sinédrio é a autoridade máxima de Jerusalém, de Israel. Fariseus, saduceus, estão todos sentados e os discípulos estão no meio. Esses discípulos que fugiram, que correram, que se esconderam, que tentaram resolver: ei, aqui não tem espada, aqui não tem exército, aqui tem Pedro e alguns discípulos, dizendo na cara do sumo sacerdote: importa agradar a Deus e não aos homens. Ou seja, eu vou obedecer a Deus e não a vocês. Ah, mas nós vamos matar vocês. Não importa, eu vou obedecer a Deus e não a vocês. Aleluia. É uma reação completamente contrária ao que eles tinham, porque aqui eles sabiam: Deus está no controle. Os três jovens na fornalha, a fornalha está acesa. Quando eles chegam: ei, olhe para cá, Deus está no controle. E Deus diz: ande no meu caminho que eu vou estar com você. Ah, mas vocês vão se curvar. Nós não vamos nos curvar, não importa o que aconteça. Mas Deus não vai livrar você, não importa se Ele livrar ou não. Saiba de uma coisa: não vamos nos curvar diante de imagens de escultura. Ei, olhe para cá. A convicção da vida vem quando você crê que Deus está no controle.
Não tem desespero quando Deus está no controle. Aleluia. Porque Ele está guiando o barco. Tem correnteza, tem pedra, vai bater de um lado para o outro. Mas no controle do navio está Jesus de Nazaré. Ele tem o controle de tudo. Mas você e eu, às vezes, agimos como se não fosse assim. O desespero faz com que você queira fugir, se esconder. Fugir e se esconder são as saídas do desespero. Fugir da presença de Deus, fugir da presença dos irmãos, são sintomas de quem desacreditou de Deus. São sintomas de alguém que está distante de Deus, que não entendeu que Deus ainda está no controle. Como é que você tem reagido diante dos problemas da vida? Como é que nós temos reagido diante das circunstâncias que chegam até nós? Com desespero? Nós estávamos no velório ontem do nosso irmão Cláudio. E ao nosso lado estava acontecendo um outro velório. Um desespero. Não os culpo, não os julgo, mas era desesperador ouvir o clamor das pessoas que estavam ao nosso lado. Quando nós olhávamos o velório, nós estávamos tranquilos, pacíficos. Aleluia. O justo até na morte entende que o desespero não faz parte da nossa cartilha, porque quem tem o controle da vida é Deus. Se as coisas não estão do jeito que você quer, ei, olhe para cá, não saiu do controle de Deus. Deus escreveu a trajetória da sua vida, Deus escreveu e contou os seus dias. Ele sabe o que você vai passar, Ele não é pego de surpresa. E quando as águas tumultuam, sabe de uma coisa, Ele não deixou de controlar o barco. Aleluia. Concentre-se no que Deus já fez e lembre-se, Ele está no controle. Ele nunca perde o controle. Por fim, mas não menos importante, quando nós achamos que Deus perde o controle, nós desapontamos o nosso mestre. Abra lá a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 22. Verso 60. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou da promessa do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Escute, olhe para cá, veja a sequência escalonada, ou seja, uma coisa puxando a outra. A primeira coisa que acontece é perder a promessa de vista. A promessa perde força, a palavra perde força. Então, o passo seguinte para isso é o desespero. E aqui vem uma das passagens mais faladas e mais lidas, é quando Pedro nega Jesus. Só que quando Pedro nega Jesus, no texto que nós lemos, você pode ler em casa depois, a sequência que Pedro, a sequência anterior à negativa de Pedro, fala mais do que a sua negação especificamente. Em primeiro lugar, olhe para cá, Lucas diz que estava todo mundo ali e ele seguia de longe. Segundo, ele começa a tentar se esconder no meio dos servos do sumo sacerdote. Ele tenta se passar por ímpio. Por fim, reconhecem ele e ele nega por 3 vezes. E na última, ele pragueja. O que é praguejar? É falar com raiva, é falar insultando. Eu não conheço esse homem. E Lucas diz, com riqueza de detalhes, que nessa hora, uma roda, um vago, se abre no meio da turba que espancava Jesus. Ei, olhe para cá, Jesus estava sendo espancado nessa hora, e ele estava querendo salvar a pele dele. Nesse momento, no meio daquela confusão, abre-se um buraco de pessoas
Pedro fita Jesus, Jesus olha para Pedro, Jesus não olha para os olhos de Pedro, Jesus olha para a alma de Pedro. A palavra do Senhor diz que o olhar do Senhor transpassou a alma de Pedro, e ele chorou amargamente. O que é que nós fazemos quando vimos nessa sequência de ações? Desapontamos a Deus, desapontamos o Senhor. Desapontamos a ponto de pecar, de se afastar dele, de se esgueirar nas trevas para se passar por ímpio, de se comportar de maneira errada. Quantos de nós às vezes é colocado diante de situações críticas, Deus às vezes permite que passemos para sermos provados e nos comportamos como ímpios, sentamos nas fogueiras com os ímpios. O nosso comportamento em nada destoa daqueles que não têm a mesma fé que nós. Então, com isso, nós negamos a fé. E quando negamos a fé, desprezamos toda a intimidade que foi construída com o Criador durante todo esse tempo. Ei, olhe para cá. Todos os seus anos de fé, todos os seus anos de evangelho, todos os anos que você tem, fez com que você criasse uma torre de intimidade com o Senhor, algo que foi construído durante anos, um relacionamento íntimo e pessoal com o seu Senhor, que é desprezado de uma hora para outra, por causa de um comportamento idiota e lascivo. E com isso não só desapontamos, nós escandalizamos e ferimos aquele que deu a vida para nos salvar. Talvez o seu comportamento hoje esteja exatamente dessa maneira. Talvez o seu distanciamento que Deus já fez na sua vida. Ei, olhe para cá, como você está retribuindo o que Deus fez na sua vida? O que é que você está fazendo nesse exato momento para retribuir cada esforço, cada sacrifício, cada vez que Jesus tombou com aquela cruz pesada, cada gota de sangue derramado, cada chicotada levada naquele dia? O que você está fazendo para que isso tenha valido a pena? Desapontamos o mestre com um comportamento tolo. Não foi preciso palavras ali, não foi preciso ações ali, apenas com o olhar, Jesus fulminou o comportamento de Pedro naquele dia. E nesse exato momento, Jesus olha para você, e essas palavras, elas penetram no seu coração. O que você está fazendo? Como você está se comportando? O salmista diz o ímpio no seu coração, não existe Deus. Por isso que ele se comporta dessa maneira. Por isso que o ímpio se comporta como se não houvesse amanhã. Ei, mas temos a certeza que ele não só existe, mas trará a cabo o julgamento a toda a humanidade. Ele prestará contas e com cada um de nós as nossas ações. O que é que você está fazendo? O que é que você está valorizando? Negamos por cobiça, negamos por desejo ou frustração, cedemos a instintos diabólicos, desprezamos a intimidade construída durante anos, e de uma hora para outra deixamos de ter essa intimidade. Fazemos como foi pregado hoje pela manhã, fazemos como o filho mais jovem da parábola do filho pródigo, despreza a intimidade do pai para comer as alfarrobas com os porcos. Deus não deixará isso impune. Deus não deixará isso passar ileso. É quando Jesus nos confronta. E quando Jesus nos confronta, Ele olha para a nossa alma. E nesse exato momento, o Senhor traz à sua memória o seu comportamento e suas ações. Imagine se fosse eu ou você. Imagine você fazendo o que está fazendo, o que o Espírito Santo está te lembrando aí agora. E você está aqui agitado fazendo, e quando você olha, Jesus está olhando nos seus olhos, no fundo da sua alma, penetrando a sua vida. Ei, olhe para cá, não despreze a intimidade construída com tanto sacrifício. Oh, quando ele olhou, os seus olhos se abriram. Quando os olhos de Jesus bateram nele, os olhos dele se abriram. Ele chora amargamente,
porque teve vergonha, teve remorso, foi ao fundo do poço. Deus nunca perde o controle. Só há um lugar onde Deus perde o controle: na sua mente. A sua mente que limita o poder de Deus, a nossa mente que às vezes limita o poder de Deus. Eu vou encerrar concluindo, dizendo isso a você: a solução é não olhar para o caos. Se os discípulos tivessem atentado, olhe para cá, se os discípulos tivessem lembrado, estivessem com sua mente focada, o caos não tinha atrapalhado. Ei, olhe para cá, não olhe para o caos, não olhe para o barulho, não olhe para a gritaria do diabo, não olhe para a gritaria do problema. Lembre do Salmo 46, existe um trono e Deus está sentado sobre ele. Não olhe para, agarre-se a isso como a última, como uma tábua de salvação. Ei, Deus tem algo comigo, Deus tem algo comigo, oh Deus me ajude, tu Senhor tem algo comigo. Não peça explicação, peça mais força, peça mais fé. Às vezes nós vamos entender as ações de Deus lá na frente, quando olharmos para trás na nossa vida, e nós vamos olhar quão às vezes desesperado nós fomos, e nós vamos olhar quando o quadro estiver pintado, a mão de Deus sobre toda a trajetória da nossa vida. Jó, como falei, luta o livro inteiro. Quando você lê Jó, você vai ver que os primeiros capítulos são os capítulos em que o quadro de Jó se coloca diante dele. E ele passa o livro inteiro, são 42 capítulos, ele falando por que isso, ele tentando explicação, e ele diz: se eu estivesse na presença dele, se eu estivesse com ele, para ele me dizer porque eu estou passando por isso, para ele me dizer porque ele está fazendo isso comigo. Lá no verso de número 1 do capítulo de Jó, do capítulo 42, desculpe, ele: na verdade falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim que eu não conhecia, eu falei como um tolo, Jó diz. E ele diz: eu conheci o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Aleluia. Não peça explicações a Deus, peça mais força, peça mais fé. Senhor, se for para eu passar, é porque o Senhor sabe que eu devo passar, então me dê mais força, então fortaleça os meus joelhos, então fortaleça as minhas pernas, para que eu possa chegar até onde o Senhor quer. Nada é por acaso, tudo tem uma providência. Creia dessa maneira, Deus está no controle disso tudo. Alimente sua esperança. Entenda que essa vida não é tudo. Entenda que existe uma promessa para nós. E a promessa diz: eu vou preparar lugar para você. A promessa diz: eu vou estar com você todos os dias. Aleluia. Se Ele ressuscitou e Ele ressuscitou, se Ele prometeu que estaria sempre conosco e Ele está, o que é que pode dar errado? O que é que pode dar errado se Deus está conosco? O que é que pode dar errado se Deus está conosco? Vai em frente no seu caminho, meu irmão. Vai em frente no seu caminho, minha irmã. Segure na mão de Jesus. Não olhe para mais nada. Siga esse caminho, meu irmão. Vai dar tudo certo. Não importa o que as pessoas estão dizendo, porque as pessoas se tornaram especialistas em dar decretos contra nós. As pessoas dizem para você que o que você faz é muito ruim. As pessoas dizem para você que esse seu planejamento não vai adiante. As pessoas dizem para você que o seu casamento não tem mais jeito. As pessoas olham para você e decretam sua derrota, o seu fim. Mas a última palavra vem de Deus. Curve sua cabeça e feche seus olhos.